Meninas, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar, antes de continuar a falar de Poder Judiciário, eu vou dar um passinho atrás e vou falar do Poder Constituinte, que é uma das aulas que eu coloquei lá no Classroom e a gente, aqui, pelo menos, nas aulas online nós não tivemos a oportunidade de falar. E vou falar também do Tribunal de Contas, que eu falei para o noturno e deixei de falar para o matutino, tá bom? Então, eu vou falar dessas duas matérias antes e depois a gente retoma Poder Judiciário de acordo com o nosso tempo, ok? Já relembrando que a aula está sendo gravada, então, se você não tiver disponível o seu direito de imagem, não ligue sua webcam para não aparecer no vídeo. E se não tiver qualquer problema, eu fico agradecida de você aparecer aqui para mim, para eu poder interagir mais um pouquinho com você. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente falar. Em relação ao Poder Constituinte, para a gente começar, o Poder Constituinte, eu não fiz o PowerPoint, que eu achei que não fosse necessário neste momento, e optei só para utilizar o próprio arquivo que está lá no Classroom para eu poder explicar. Quando a gente fala em Poder Constituinte, primeiro que eu não tenho como falar em Constituição sem antes de falar do Poder Constituinte. Quando a gente fala em Poder Constituinte, nada mais é do que a manifestação da vontade do povo. Quando a gente fala em Poder Constituinte, é a constituição, né, de organização do Legislativo para a criação de uma Constituição ou alteração de uma Constituição já posta. Tá? Então, é o poder que vai criar a Constituição. Tá? Então, quando se pensa em poder constituinte, os moldes da criação de uma nova Constituição. Tá? E quem vai criar essa Constituição, né? Quais são as regras para a criação dessa Constituição? Se essa criação parte do zero, eu não tenho nenhuma Constituição posta, se ela parte do zero, as regras são elaboradas antes do início da elaboração de uma nova Constituição. Então, antes de elaborar a Constituição, eu elaboro as regras necessárias para essa elaboração. Se eu já tenho uma Constituição posta, eu já vou utilizar das regras que estão pré-estabelecidas na Constituição anterior. Tá? Então, quando se fala em poder constituinte, nada mais é aquele que cria a Constituição e é a manifestação soberana da vontade do povo. Foi o que aconteceu com a Constituição de 88, em que, depois de passar o período militar, em que a gente teve um rompimento aí em relação à democracia, nós tivemos alguns movimentos, o que ficou mais demonstrado, né? Em que se demonstrou mais essa vontade do povo, foi Diretas Já, encabeçado pelo Ulisses Guimarães e pelo Dante de Oliveira, né? Foi um movimento em que levou, assim como recentemente levou-se o povo às ruas, seja por conta do panelaço, seja pelo impeachment da Dilma, etc. e tal, esse levante do povo às ruas determina a sua vontade.
E lá no caso das diretas já, o povo levantou-se a ponto de, eu quero uma nova Constituição. Tá? A partir dessa organização deste poder constituinte, nós tivemos a origem da Constituição de 88, uma Constituição totalmente nova em relação às anteriores, matéria essa que nós já falamos de cada uma das constituições no Brasil. Tá? Outro ponto aqui, quando a gente fala quem que é o titular desse direito, a quem cabe, né? A titularidade, gente, é do povo. É o povo que tem o poder, né? É ele que tem a soberania. Porém, não cabe ao povo a elaboração. Não somos nós no todo que elaboramos. Quem elabora a Constituição são os nossos representantes. E quem são os representantes do povo? Principalmente os deputados federais, tá? Os deputados, eles são os nossos representantes. Quando a gente olha o Senado, os senadores, aos senadores cabe a representatividade do Estado, tá bom? Isso a gente viu lá em poder legislativo. Então, cabe ao povo, só que não é o povo que o faz, ele o faz através de representantes. Então, quando a gente outorga poderes, quando a gente escolhe, né, os nossos deputados, é a nossa representatividade. Eles que vão nos representar. É eles que vão elaborar as legislações necessárias e, inclusive, se assim for necessário, nova Constituição ou mesmo alterar a Constituição já posta. Então, o titular é o povo, mas quem exerce é aquele em nome do povo, cria o Estado, editando nova Constituição. Pois bem, e quais são essas espécies de poder constituinte? O poder constituinte ele pode ser originário ou ele pode ser derivado. O originário é aquele que estabelece a constituição de um novo Estado. É a primeira Constituição. Tá? O poder originário, poder constituinte originário, é aquele que elabora a primeira Constituição. Tá? Então, dentro dessa Constituição, eu tenho organização, criação de poder, a organização do Estado, todos os limites que vão estar impostos em relação à Constituição. Tá? E ela vai ocorrer de duas formas. Esse poder constituinte originário, ele pode ocorrer de duas formas. Pela outorga, que é uma manifestação unilateral, né? Então, o próprio governo que já está posto, ele o faz, né, de forma unilateral, ou por intermédio de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi o que aconteceu para a elaboração da Constituição de 88. Tá? Então, eu tive a Assembleia Nacional Constituinte. O que foi a Assembleia Nacional Constituinte? Eu tive eleição para deputados, formando a Assembleia Nacional Constituinte, com o intuito, o escopo, o objetivo de criar a nova Constituição Cidadã, Constituição de 88, e em regra, gente, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é criada e ela, logo após a criação da Constituição, ela é desfeita e se faz uma nova eleição para o Poder Legislativo. Mas foi o que aconteceu no Brasil? Não, no Brasil não foi isso que aconteceu. A Assembleia Nacional Constituinte foi criada e após a criação, elaboração da Constituição de 88, aquela Assembleia manteve-se no cargo. Aqueles deputados que foram eleitos, eles continuaram no cargo. Então, eu não desfiz a Assembleia. A Assembleia, ela se pautou numa nova Câmara, né? Com aqueles todos os deputados. Não foi feito, não foi elaborada outra eleição para novos deputados. Aqueles mesmos que já criaram a Constituição já ingressaram como deputados lá na Câmara e continuaram seu mandato de 4 anos, tá? Então, quais são as características desse poder originário?
ele é inicial, né? Então, a Constituição, ela é a base jurídica. Entenda, eu não tenho qualquer outra legislação, tá? Eu não estou em vigor outras legislações. É inicial porque a base vai estar na Constituição Federal. Ele é ilimitado, não há limites impostos. Eu não tenho limites para aquilo que eu vou arguir na Constituição, né? Não tem limitação nem de Constituição anterior, nem de qualquer outra legislação. Tá? Professora, eu não entendi essa questão de não há limites na Constituição. Não há, Como assim? não há na criação, Michele, eu não estou falando na Constituição. Na Constituição posta, você tem limites. Na criação, lá em 88, quando eles estavam criando a Constituição, não há limites de matéria do que eles vão falar. A Assembleia Constituinte é que vai escolher do que vai tratar a Constituição. Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho uma quantidade específica, bem, acho que não passa de 15 artigos a Constituição dos Estados Unidos. Mas ela faz o quê? De uma amplitude. Ela deixa que os estados vai limitar os artigos da Constituição. No caso da Constituição do Brasil, ela faz isso? Não. A Constituição do Brasil, ela é ampla. Tá? Ela vai reger todas as matérias. Mas quando você está criando a Constituição, você não tem esse limite. A Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer essa escolha de uma Constituição que vai ser genérica e vai deixar para os estados legislarem a respeito, ou ela vai reger tudo. E no caso da nossa, ela rege. Tá? Ela abre algumas matérias para estados e municípios ter competência, que a gente já viu isso, né? Competência pode ser exclusiva ou pode ser partilhada. E aí, o que vai acontecer? Né? Pode ser exclusiva ou privativa, é o termo mais correto, tá? Mas na criação da Constituição, a Assembleia que vai escolher. Então, não tem limite. Esse limite, a Assembleia que vai escolher qual o limite que vai se colocar, tá? E ela é autônoma, ou seja, eu não tenho que respeitar nada do que foi anterior. Constituição de 88 é como se nenhuma outra Constituição anterior tivesse, né? E aí ela parte do zero, ela está iniciando. Então ela é ilimitada e ela é autônoma, ela não está presa a nada do que já foi posto. Eu não tenho nada bloqueando a condução dessa nova Constituição, tá? E não tem que seguir nenhum procedimento, por isso que ela é incondicionada, tá? Eu não tenho, ela é inicial, tá iniciando. É como se você fosse fazer um bolo e você não tem receita desse, você não precisa se prender à receita desse bolo, nem aos ingredientes. Na verdade, você sequer tem receita. Você entra na cozinha, pega o que você entende que deve ser usado para fazer aquele bolo e você faz o bolo, pronto. Sem saber como que outra pessoa fez, sem você da limitação da quantidade ou não de ingrediente que você vai usar, entendeu? Você está com o poder em suas mãos para elaborar o seu bolo. Você vai criar o seu bolo da forma que você entende que será o melhor na criação do seu bolo. É isso que é o poder constituinte originário. Ele vai criar uma constituição sem estar preso a nada, tá? É claro, gente, que a criação de uma constituição ela sofre sim influência de teorias de outros países, da condição do Estado, tá? É claro que falar assim, ela é inerte a tudo, não. É claro que ela, quando você cria uma Constituição, ela deve estar circunscrita com as condições do próprio Estado. Então, não há que se colocar uma Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos no Brasil, porque são realidades completamente diferentes. E aí não se encaixa, tá? Então, a Constituição brasileira, ela é condizente com o povo que vive no Brasil. É especificidade, tá? Isso é o originário, é o início. Agora a gente tem o poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado?
é um segundo grau disso, tá? Eu já tenho a Constituição. A Constituição, ela é criada pelo poder constituinte originário. Eu já tenho a Constituição. E aí eu vou ter agora o poder constituinte derivado. Ele está derivando daquilo que foi criado pelo originário. O derivado, ele vai decorrer de regras que já estão lá na Constituição. E ele é derivado por quê? Ó, a força dele, a possibilidade de eu ter um poder constituinte derivado. O que esse poder constituinte vai fazer derivado? Ele vai alterar a Constituição. Ele pode criar emendas constitucionais para adequar aquela Constituição à nova realidade. Tá? Ele pode, por autorização da Constituição que foi criada pelo poder originário, criar outras normas decorrentes naquela primeira Constituição. Então, ele é derivado porque ele tira a força do originário. É o originário que permite que a gente tenha um poder constituinte derivado. Ele é subordinado. Por que ele é subordinado? Porque ele tem que estar condizente com as normas que estão expressas na Constituição. Sejam, ainda que implícitas, mas ele não pode contrariar nada daquilo que foi criado pelo poder constituinte originário. No outro ponto, ele tem que ser condicionado. Por que condicionado? Porque ele tem que seguir aquelas regras. A gente vai ver processo legislativo, e aí vocês vão se dar conta que toda e qualquer legislação criada no Brasil, ela segue um rito específico e próprio. Uma vez não seguido esse rito, eu não tenho validade dessa norma, tá? E aí vai bater lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, lá no artigo 3º e 4º, que vai dizer que a legislação, para ser válida, ela obrigatoriamente deve ser elaborada por pessoa competente, deve ser legítima, a pessoa tem que ser legítima, e outra, tem que seguir os trâmites processuais devidos que estão lá na Constituição, tá? Então, ela tem que ser condicionada. Qualquer alteração que seja na Constituição ou criação de outra lei autorizada pela Constituição deve seguir um rito próprio. Ela não pode ficar à mercê, diferente do que a gente tem no originário. O originário não tem um rito próprio, tá? A Assembleia Constituinte, ela adequa a isso. Ela vai escolher o melhor caminho para a criação. No caso do derivado, não. Eu já tenho isso condicionado, tá? E aí o derivado, ele tem duas especificidades. Ele pode ser reformador, ou seja, eu vou alterar a Constituição, tá? E quem faz é o Congresso Nacional. A emenda constitucional, ela deve ser votada pelas duas casas em 2 turnos por maioria absoluta. Obrigatoriamente. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, quando se fala de reformador, o próprio nome diz, gente, é autoentendível. Reforma, eu vou reformar, vou refazer. É uma emenda constitucional. Eu vou alterar o texto da Constituição. Professora, e o decorrente? Oi. Essa divisão é da Constituição derivada? Isso? O poder não é da Constituição, ó. É poder constituinte derivado. Então, eu tenho poder constituinte originário, que é o único, ele não subdivide, e tem o poder constituinte derivado, que vai dividir-se em reformador e decorrente. Reformador, quando eu altero o texto constitucional. Decorrente, a possibilidade dos Estados-membros de auto-organizarem, ou seja, de elaborar as suas próprias constituições estaduais dentro das possibilidades autorizativas da Constituição Federal para a sua competência. E que a gente já viu isso em aula, né? Então, os Estados-membros, eles podem se auto-organizarem por meio das suas constituições estaduais, dentre as limitações de suas competências,
atribuídas pela Constituição Federal. Assim como o município também tem o poder de auto-organizar, e ele o faz através da Lei Orgânica Municipal. Feito? Gente, isso é poder constituinte, tá? Alguma dúvida até aqui? Em relação a isso? Sem dúvida? Oi, eu acho que eu tô aqui falando, o microfone estava desligado. Então, Diga. eu ainda não entendi o que é esse poder constituinte, professora. Quando a gente cria a Constituição, a gente precisa de um poder para criar, de pessoas para criar, para elaborar. Quem elabora a Constituição é esse poder constituinte. É aquele que cria a Constituição. Ele pode criar e ele pode alterar. É só isso. Isso é feito por meio de voto? Vota de quem vai se criar essa eleição? Essa Constituição? Vou voltar lá no início, ó. Esse poder constituinte ele pode ser criado de duas formas. Ou ele o próprio governo, né? Suponhamos que agora vamos fazer uma alteração em relação à Constituição. E ele faz isso através de uma manifestação unilateral. Eu não preciso criar, o Congresso já está criado. E aí é lá através do Congresso eu altero essa Constituição. Agora, se eu quero partir de uma Constituição nova, de zerar, né? Suponhamos que a gente queira revogar a Constituição de 88, destruir tudo que a gente tem de ordenamento jurídico e pegar um ordenamento novo. Aí sim, eu vou fazer a constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é essa Assembleia Nacional Constituinte? Nada mais é do que uma eleição, identificando aqueles que vão representar o povo para elaborar essa Constituição. E aí, essa turma toda reunida, essa reunião de deputados e senadores, é que vai criar a Constituição. Isso é poder constituinte. Nada mais é do que uma quantidade X de pessoas que têm o poder de elaborar uma nova Constituição. Só isso. Não alcançou, Michele? Ok. Entendeu? Na verdade, é assim, ó. Você quer elaborar um bolo e aí você junta você, sua mãe, sua avó, sua tia, sua filha, põe tudo numa mesa. E ali vocês começam a discutir o que precisa para o bolo. Um vai falar, precisa de ovo, precisa de leite, precisa de açúcar, precisa de farinha. Essa discussão, essa reunião, né? Ali vocês têm o poder da criação desse bolo. É essa reunião, essa quantidade de pessoas X que foram escolhidas pelo povo através de uma eleição direta, tá? Que é o poder constituinte. É esse sentar na mesa e discutir o que deve ou não se colocar dentro de uma Constituição. Quais são os próximos passos? Tá, e a Constituição feita, como que ela pode ser alterada? Como que não pode? Qual que é a competência do município? Qual que é a competência do Estado? Qual vai ser a organização dos poderes? Eu vou dividir o Estado em três, eu vou ter 3 pilares de poderes? Não, eu vou ter um só? É essa discussão toda que é o poder constituinte. É isso. Tá? E aí esse poder constituinte, ele é originário porque ele está criando uma nova Constituição ou ele é derivado porque eu vou alterar uma Constituição que já está posta. Então, quando eu olho para o Congresso hoje, Câmara de Deputados, que já estão lá, já foram eleitos por nós, estão lá no cumprimento do seu mandato. Quando ele altera a Constituição, quando eu tenho uma emenda constitucional, seja para alterar um artigo da Constituição ou a inclusão de um novo artigo constitucional, esse poder não é originário, não é o princípio, ele não está criando nada, ele está alterando algo que já está posto. Desta feita, ele é derivado. E neste meu exemplo, quando ele altera a Constituição, ele é reformador. Tá? Porque eu estou reformando, eu estou alterando
aquilo que já está posto, tá? Então, quando ele o faz para o Estado, né? Quando ele autoriza, quando eu autorizo lá na Constituição que o Estado crie uma nova Constituição, que é uma Constituição estadual, ele vai chamar de decorrente. Porque, neste caso, eu não estou alterando nada, eu não estou reformando a Constituição que já está posta. Eu estou autorizando o Estado a criar a sua própria Constituição de acordo com a sua competência. Feito?